145. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece, sedenta de amor. És meu consolo na aflição e a luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma te ama, ó Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, almeja sempre andar no teu amor. Tu vives já no meu coração e guia-me pela tua mão, és minha salvação. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, a tua face procura com fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz e salvação verás. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, por mim sofreste incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos irei honrar e sempre te pensar. A minha alma te ama, ó Senhor, de ti só recebe vida e amor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor com um corinho. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra. Vamos ficar em pé, igreja, para louvar o Senhor. Seja a glória,
o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Aleluias, aplauda o nome daquele que vive e reina e é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. É o nosso Deus. Louvamos o nome dele aqui nessa noite. Deixem esse cântico preparado para o final hoje também. Ele tem tudo a ver com o final dessa ministração, dessa palavra de hoje à noite. É o reconhecimento da soberania, da glória e da grandeza do nosso Deus. Louvado seja Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos proceder com a leitura. Pode apagar a luz aqui, ô Paulinho? Para ficar melhor. Isso, valeu. Talvez a outra ajude ainda mais se apagar. Vê as duas. Tá bom. Próximo slide vai ficar melhor. Vamos lá, deixa eu ver se está funcionando aqui meu passador de slide. Tá funcionando. Então, vamos fazer a leitura aqui. Daqui a pouco eu tenho algumas. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Depois eu volto aqui. Nós vamos começar hoje, irmãos, um assunto que eu diria ele começa a ficar mais pesado quando se fala na questão da escatologia. Jesus, ele deu sinais das coisas que iriam acontecer antes da sua vinda. E hoje a gente vai começar a ver alguns desses sinais
nós podemos chamá-los, e Jesus chamou isso na Bíblia de princípio de dores. Eu entendo que esse princípio de dores, a igreja não está poupada dele, não. Jesus, ele deu sinais da sua volta, e um pouco desse período de dor é possível que a igreja do Senhor passe, e eu entendo que ela tem passado por isso aí desde a sua história, desde a sua fundação. Então o livro, a referência bíblica, nós vamos lá para Mateus capítulo 24, eu vou ler um versículo, os irmãos, o seguinte, e nós vamos fechar lá no outro slide. Então leiam com bastante entusiasmo. Olha, o vento está até dando aquele ânimo para a gente, assim, mandando aquele calorão embora, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos agradecer a Deus porque a graça da chuva está chegando. E vamos fazer a leitura aqui. Diz a palavra: ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Igreja. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Verso 7: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, juntos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Deus abençoe. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Antes da gente começar a ministração aqui para valer, dentro desse assunto, eu quero voltar aqui um pouquinho. Algumas observações que na primeira vez que a gente ministrou aqui essa palavra sobre escatologia, eu abri para os irmãos a possibilidade dos irmãos me fazerem perguntas e a gente tentar responder nas ministrações seguintes. Eu tenho algumas guardadas comigo que eu vou responder talvez na próxima terça-feira, que elas têm a ver com o assunto da próxima terça-feira. Obrigado, querida, Deus abençoe. Mas hoje já tem duas perguntas que eu entendo que a gente pode esclarecer aqui com os irmãos. Primeira delas, na semana passada, aqui só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente já viu até agora, nós já estudamos um panorama geral a respeito da escatologia, primeira vez. 2 terças-feiras falamos sobre a igreja, falamos sobre as 70 semanas de Daniel. Terça-feira passada, falamos sobre os reinos que indicariam o final dos tempos e demos uma ênfase especial naquilo que tem acontecido em Israel, especificamente agora na nossa geração, que para nós, sem dúvida, Israel é um dos maiores sinais e um dos maiores símbolos que a gente tem que ficar de olho quando se fala na volta do Senhor Jesus. E hoje a gente vai começar a entrar no livro do Apocalipse. Nós vamos entrar no capítulo 6 do livro do Apocalipse. Nós vamos falar sobre esse princípio de dores, esses 7 selos. E provavelmente na próxima terça a gente aborde a questão do arrebatamento da igreja e entraremos no assunto grande tribulação para valer, na próxima terça-feira. Mas hoje a gente já tem um assunto importante para falar a respeito do princípio de dores. Então, aguardem que virão aí nas próximas terças-feiras. Vocês lembram na semana passada que nós falamos que o mundo ele estava se desenhando como um cenário perfeito para a chegada do anticristo? O mundo se unindo em blocos. Vocês lembram que a gente falou isso semana passada? Recordam-se disso? Olha a reportagem que eu peguei ontem. Isso aqui foi de ontem.
11 países, entre eles a primeira economia do mundo, Estados Unidos e Japão, mais vários outros países, Austrália, México, Canadá, Chile, vários países, eles formaram ontem, eles assinaram um tratado. 40% da economia mundial está nesse tratado que eles fizeram ontem, e se torna no maior acordo econômico da história, até hoje. Quando a gente fala que o mundo ele está se juntando, ele está se unindo, e isso é perfeito para o surgimento do anticristo, a gente pega uma matéria de ontem, que sai no jornal, dizendo que os países se juntaram, Estados Unidos, a maior economia do planeta, o Japão, a terceira maior economia do planeta, eles se juntam com outros países grandes, alguns deles grandes economicamente, e eles já formam ontem um tratado que engloba 40% de toda a economia do planeta dentro de um acordo só. Isso aqui, queridos, é cenário perfeito para o anticristo se manifestar, tendo em vista que ele terá um domínio mundial. Então isso aqui já é uma mão na roda para aquilo que ele pretende fazer e implantar. Mas nós falamos isso, eu trouxe hoje só porque eu peguei isso ontem, e eu falei, isso aqui vai ser interessante apresentar lá para a igreja. Mas, como eu falei de algumas perguntas, semana passada, nós falamos muito sobre um personagem chamado General Tito. Nós falamos muito, era um general romano, que entrou em Jerusalém no ano 70, destruiu a cidade, destruiu o templo. Segundo historiadores, a invasão foi tão sangrenta, aquela patrocinada, feita pelo general Tito, que mais ou menos 1 milhão de judeus foram mortos naquele episódio da história de Israel. E algumas pessoas me perguntaram depois, esse general Tito é o mesmo Tito que Paulo escreveu aquela carta para ele? Me fizeram essa pergunta. Resposta, não é. Na verdade, o Tito que Paulo escreveu era um discípulo, era alguém que aprendeu com Paulo do Evangelho, e Paulo estava enviando uma carta a Tito, para que ele fosse instruído. Então, essa pergunta que me fizeram aqui, o general Tito é o mesmo que tem a carta de Paulo a Tito? Não é a mesma pessoa. De repente pode ter sido a dúvida de mais alguém aqui na última terça-feira, então a gente esclarece daqui. Outra pergunta que me fizeram aqui esses dias, e eu estou trazendo ela para responder hoje também: por que Israel não será arrebatado juntamente com a igreja? Foi uma pergunta que me foi feita, e a explicação, queridos, é porque até hoje Israel não reconhece que Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus. Só serão arrebatados aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Naquele dia a trombeta vai soar, e esses que reconhecem Ele como o único Salvador, como Messias enviado de Deus, serão arrebatados. Então Israel não será arrebatado no momento do arrebatamento da igreja. Ele ficará aqui, passará pela grande tribulação, mas no final da grande tribulação, ele receberá o livramento da parte do Senhor Jesus. O que eles imaginaram que seria o Cristo, se revelará não como Cristo, mas como anticristo. Eles reconhecerão que aquele que eles rejeitaram no passado era verdadeiramente o Cristo, e quando eles reconhecerem isso, a Bíblia diz que Jesus vai voltar do céu com poder e grande glória. A palavra de Deus diz assim: todo olho o verá, e ele livrará Israel. Então Israel não faz parte, num primeiro momento, do plano de arrebatamento da igreja. Só os judeus que se convertem, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, esses sobem também com Jesus no arrebatamento. Mas o Israel que não reconhece a Jesus, fica por aqui mesmo. Ok? Então, perguntas respondidas. Tem mais umas duas que a gente vai responder semana que vem, porque tem a ver com o assunto da semana que vem. Vamos começar a falar dessa questão aqui chamada princípio de dores. Pois bem, nós vamos fazer uma correlação dessa passagem de Mateus, capítulo 24, que nós lemos aqui, e o meu negócio está parando de funcionar, aí, e vamos fazer uma correlação com Apocalipse, capítulo 6, se você ficar com a tua Bíblia aberta e quiser acompanhando Apocalipse, capítulo 6, você vai ver que ele dá início
a algo chamado a abertura dos 7 selos. E na abertura desses 7 selos, a Bíblia ela começa mostrando a aparição de 4 cavalos, cada um deles com uma cor. Alguns já fizeram filme, alguns já fizeram histórias a respeito dos cavaleiros do Apocalipse, e eles são bíblicos, existem, e cada um deles tem a sua função, tem a sua, eu diria assim, a sua tarefa, o seu lugar, dentro desse ciclo escatológico que a gente vai entender hoje. Nós vamos dar uma repassada pelo capítulo 6 do livro do Apocalipse, e tendo uma correlação com o que nós lemos agora de Mateus capítulo 24, que falava sobre o princípio de dores. Pois bem, vamos lá. No capítulo 6 de Apocalipse, a palavra de Deus diz assim, ó: e vi quando um cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem. Olha o convite. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. O primeiro cavalo que é apresentado é esse cavalo branco. Não há um consenso. O que houve aqui? Ficou lá estranho, ficou lá em cima, não sei porque que ficou ali esquisito não. Mas enfim, o fato é que não há um consenso a respeito de quem é esse cavalo branco e o que ele representa. Não há. Alguns historiadores pensam, ou teólogos, que esse cavalo pode representar não Cristo, mas o anticristo. Por quê? Porque é um momento em que o julgamento está começando. E se você olhar na tua Bíblia, acho que se eu não me engano, no capítulo 19 do Apocalipse, você vai ver um outro cavalo branco e um cavaleiro vestido de linho branco. Esse vai estar escrito na sua coxa: o seu nome é fiel, verdadeiro. Aquele do capítulo 19, você não precisa ter a menor sombra de dúvida, aquele cavaleiro é Jesus. Esse daqui, alguns teólogos pensam, pode ser o anticristo. Outros pensam, pode ser Cristo. Olha só a divergência de ideias. E outros pensam que pode ser uma representação da igreja. Os que pensam que pode ser Cristo, eles se apegam na palavra que diz assim: o cavalo era branco, a cor dele simboliza paz ou simboliza santidade. Foi-lhe dada uma coroa, Jesus teria essa coroa, e saiu vencendo para vencer. Alguns pensam que Jesus pode estar retratado aí. Particularmente eu acho que não seja Jesus, porque se você parar para pensar, o anticristo, quando vier, ele virá revestido de uma falsa paz, de uma falsa pureza. Ele virá e será para vencer, pelo menos por um tempo. Então, a análise de quem é esse cavaleiro branco, ela pode sim passar pela figura do Cristo, acho pouco provável. Do anticristo, acho bem mais provável. E até alguns dizem que pode ser a igreja, representando o quê? A cor branca, representando a pureza, a santidade, uma igreja vitoriosa que está aqui nesse mundo para vencer. Então, o fato é que esse primeiro cavaleiro, não há uma definição clara. Se alguém disser assim, é isso, a gente pode até especular. Eu só não posso subir aqui no púlpito e afirmar para você quem esse cavaleiro branco representa. Esse não nos foi revelado. Mas os outros, eles ficam fáceis de ser interpretados. O segundo cavalo que a Bíblia chama a atenção para a gente é um cavalo de cor vermelha. E vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito dele. Diz assim: quando ele abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizer: vem. E saiu um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que, olha o que esse cavalo faria: tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dada uma grande espada. Esse cavaleiro aqui, o vermelho, cor de sangue, fica clara qual é a função, o que ele representa e o que ele veio fazer. Se nós ficarmos atentos a respeito ao que acontece no mundo, ao que acontece na nossa geração, a gente pode ter a sensação de que esse cavaleiro, se brincar, já está até cavalgando livremente por aí. Ele simboliza a guerra, ele simboliza a violência, ele simboliza a morte. E se nós olharmos, eu quero trazer para os irmãos aqui um levantamento. Olha só isso daqui. Eu vou trazer um resumo das principais guerras dos últimos mais ou menos 150 anos, para os irmãos entenderem, quando Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras, e isso seria um sinal do fim dos tempos. Olha isso daqui. Em 1917 a 21, houve uma guerra civil na Rússia. Isso dentro da própria Rússia. Morreram em torno de 5 a 9 milhões de pessoas só na Rússia. 2 guerras civis na China, entre 1850 e 1877, estima-se que morreram 28 milhões de pessoas numa guerra dentro de um país. Vai guardando esses números, porque esses números, à medida que o tempo vai passando, os números vão aumentando. Olha só isso aqui. A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu por volta do ano de 1914 a 18, estima-se que morreram entre 15 e 65 milhões de pessoas. Isso na Primeira Guerra Mundial. Interessante que os números são completamente absurdos, né? Assim, não há estimativas claras. Alguns jogavam lá para baixo o número, outros lá para cima. Mas o fato é que a quantidade de mortes passaria dos milhões. Foi a primeira guerra em que as grandes potências do mundo juntas se reuniram para guerrearem umas contra as outras. E depois disso, nós tivemos, gente, isso aqui eu já estou falando de geração recente, tá? Isso aqui é coisa, eu posso dizer assim, da nossa geração. Já é coisa do nosso tempo. Dizendo aqui que a Segunda Guerra Mundial, estima-se que 40 a 72 milhões de pessoas morreram. Irmãos, isso aqui, a população do Brasil hoje é quanto? Alguém tem ideia aí? 200? Então isso aqui, queridos, era você imaginar que 1/3 da população do Brasil, 1/3 da atual população do Brasil, teria morrido numa guerra, se fosse imaginar o número de gente. Numa única guerra, que durou aqui entre 39, ou seja, em 6 anos de guerra, praticamente 70 milhões de pessoas mortas. Com um detalhe: na Segunda Guerra Mundial, ela foi marcada por eventos que envolveram a morte em massa de civis, a incluir o Holocausto e o uso de armas nucleares. Foi a primeira e única vez que isso aconteceu. Os especialistas dizem que as grandes potências mundiais, elas têm armas nucleares de posse dos seus exércitos, que eles poderiam destruir o planeta Terra 30 vezes se eles quisessem, só com armas nucleares. Obviamente que eles não vão conseguir, porque Deus tem um plano sobre essa terra aqui, e nós cremos na soberania, no poder e no plano do nosso Deus. Mas eu queria que os irmãos entendessem que essas guerras aqui, elas são simplesmente uma prova de que o que Jesus falou, o princípio dessas dores chegariam. E fora essas guerras, tantas e tantas guerras mais pontuais, mais regionais estão acontecendo hoje, e não só guerras, mas como rumores de guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o mundo se dividiu em 2 blocos. Havia o bloco capitalista, havia o bloco comunista ou socialista, e o mundo passou por décadas e décadas e décadas, à beira daquilo que seria chamada a Terceira Guerra Mundial. Ou seja, eram conflitos pontuais acontecendo, e o rumor de uma grande guerra para acontecer. Até então,
não aconteceu, esperamos em Deus que essa guerra não aconteça e que a gente seja arrebatado antes que isso venha acontecer, em nome de Jesus. Mas o fato é que, quando você olha as características desse cavalo vermelho, você tem a sensação de que ele parece que está cavalgando livremente por aí. Mas, vamos adiante. Tem uma cena aqui, se os papais quiserem pedir para os filhos não darem uma olhada para os pequenininhos pelo menos, me perguntei se eu traria ou não, mas eu fiz questão de trazer, porque às vezes a gente falando é uma coisa. Essa criança foi morta, foi encontrada morta, refugiado vindo da Síria, tentando chegar na Europa. Essa criança, às vezes a gente pensa, ela foi vítima de afogamento. Não foi. Ela não foi vítima de um afogamento. Ela foi vítima de guerra. Eram os pais tentando tirar aquela criança, sair de um país que está sendo destruído pelo Estado Islâmico. Essa é uma foto simbólica do efeito que a guerra e que esse cavaleiro vermelho ele tem causado na nossa geração. Isso a gente falou de guerra. E se a gente falasse dos assassinatos, de tantas e tantas e tantas violências que acontecem na nossa geração? Querido, para pensar, Jesus está voltando. Mas vamos adiante um pouco. A Bíblia fala de um outro cavalo. Ele abriu o quarto selo e ouviu uma voz do quarto ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele chamava-se Morte. O Hades o seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com a peste e com as feras da terra. Esse cavalo, você percebe que ele traz, além do que o outro trazia, o outro trazia a guerra, esse traz junto com ele a guerra, simbolizada pela espada, a fome, e eu quero citar aqui uma característica, que era a peste. Olha isso aqui, irmãos, esse cavalo amarelo, ele traz a ideia das pestes e das doenças, e eu queria que você pensasse comigo isso aqui, ó. Uma das doenças que mais vitimou pessoas no passado, a varíola, ela matou quase 500 milhões de pessoas no século 20. A gente se assusta com o número de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial, imaginando o maior número, 70 milhões. A varíola, uma doença, ela matou 500 milhões. Uma doença. Obviamente que o período dela aqui foi 100 anos. Mas quando Jesus disse que nos últimos dias haveriam pestes, isso aqui é coisa da nossa geração, é coisa do nosso tempo. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, a varíola em 100 anos, ela matou a população 2,5 vezes do Brasil. Se a gente pensa que isso não é sinal do fim dos tempos, o que será? Mas vamos adiante um pouquinho, olha isso aqui. A peste negra, aqui bem mais antiga, chamada peste bubônica, 75 milhões de pessoas foram mortas, aqui num período bem mais antigo, entre 1340 e 1771, faz tempo que essa peste passou por aqui, mas o número que me chama a atenção é esse daqui, ó. Ela dizimou 1/3 da população da Europa, em proporções provavelmente semelhantes das outras regiões. Nessa época da história da humanidade, houve um risco sério de extinção da raça humana. 1/3 da população do mundo, da Europa aliás, morreu por intermédio de uma doença. Além um pouco, irmãos, fica deprimido, não, a gente vai olhando esses negócios assim, vai dando uma tristeza. No final Deus vai trazer uma palavra de ânimo para o nosso coração aqui. A malária, isso aqui é uma doença atual, tá? Ela começa, os registros dela em 1600, mas o problema não foi resolvido. E olha isso aqui,
aproximadamente morrem 2 milhões de pessoas por ano vítimas da malária. Aqui no final, segundo a OMS, a malária mata uma criança africana a cada 30 segundos. Ou seja, a cada volta que o teu relógio, o ponteiro dos segundos do teu relógio, faz uma volta, 2 crianças na África morrem por causa da malária. A sensação que eu tenho é que esse cavalo amarelo, ele está cavalgando livremente no nosso tempo. Olha mais, a AIDS já matou 25 milhões de pessoas desde o primeiro caso reconhecido em 1981. Nós estamos falando de coisa extremamente recente. Seus últimos 40, 45 anos, a AIDS já matou 25 milhões. Calcula-se que mais, olha isso aqui, irmãos, 15 mil pessoas sejam infectadas por dia no mundo. Por dia, 15 mil pessoas são infectadas pela AIDS. 45 milhões estão infectadas no mundo e 3 milhões morrem a cada ano. Só na África, aqui está dizendo que a maioria esmagadora ocorre na África, onde a principal forma de transmissão é o sexo, prostituição. No Brasil, vivem aproximadamente 650 mil pessoas com a idade entre 15 e 49 que têm o vírus HIV. É uma doença que não havia até 40, 45 anos atrás, apesar de que os registros dela são bem antigos, assim, do início do século passado, mas a AIDS, ela se torna algo, eu diria assim, comum, a partir da década de 80, e a partir daí ela se torna uma praga, ela se espalha. Esse cavalo amarelo está andando por aí, e olha só, a última das doenças, eu quis deixar essa aqui para o final. A gente olha o número que ela matou, 50 milhões, a gente pensa assim, não, mas a varíola matou 500. Só que tem um detalhe, olha isso aqui. A gripe espanhola, se for uma gripe, ela matou 50 milhões de pessoas em 2 anos. Em 2 anos. O mundo estava em guerra, saindo da Primeira Guerra Mundial. O mundo sai da Primeira Guerra Mundial e ele entra numa guerra contra a gripe espanhola, e ela é reconhecida como o mais grave conflito epidêmico de todos os tempos. Em 2 anos, olha o que diz aqui, calcula-se que 50% da população mundial foi afetado pela gripe espanhola. É para a gente entender, queridos, que a Bíblia é verdadeira. É para a gente entender que um Deus, há 2000 anos atrás, Jesus, ele disse, isso vai acontecer. E se nós não ficarmos, digamos, desligados demais do que está acontecendo no nosso tempo, é para a gente entender que essas coisas estão realmente acontecendo. Eu quis trazer esses números aqui, para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo no nosso tempo. Só que a palavra de Deus diz que vem um outro cavalo ainda. É o quarto deles. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, 1 quenize de trigo por 1 denário, e 3 quenizes de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. O que esse cavalo representa? A ONU, ela arrumou um nome, vamos lá, a ONU arrumou um nome bem simpático para você definir a fome: insegurança alimentar. Acho que é para não chocar muito. A ONU diz assim: nós temos tantas e tantas milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. O nome disso é fome. A Bíblia chama isso de fome. Esse cavalo preto representa isso. Isso aqui, irmãos, eu queria que os irmãos prestassem atenção nesses números aqui. A cada 3 segundos,
uma pessoa morre de fome no mundo. Você está entendendo o que são 3 segundos? É isso aqui, ó. 1, 2, 3. Uma pessoa morreu de fome. 1, 2, 3. Mais uma pessoa de fome. As estatísticas da ONU. 10 milhões de pessoas morrem por ano. Isso aqui mata mais do que qualquer guerra, até porque a fome acaba sendo eu diria assim, é um resultado colateral das guerras que acontecem. A maior parte das pessoas que morrem de fome no mundo estão no continente africano, e obviamente o continente africano está mergulhado em guerra civil em vários e vários países. Então, de certa forma, a guerra é um efeito colateral, a fome é um efeito colateral da guerra. A próxima imagem, acho que os irmãos podem ter visto, mas às vezes melhor do que eu falar é a gente enxergar. Se as crianças não quiserem olhar, se os papais quiserem falar para elas olharem para o outro canto, fica à vontade. Mas a gente olha cenas como essas aqui, e eu fico pensando, irmãos, por que a gente vê cenas como essas, e a gente às vezes reclama, porque a comida não está gostosa. Eu estou reclamando porque essa carne hoje ela está meio dura, não gostei do sabor dessa comida de hoje. Minha mãe está fazendo uma comida muito ruim. É assim que muitas vezes os filhos falam. E a gente vê situações como essas aqui, a palavra de Deus se cumprindo. Tem uma foto que para mim, essa seguinte aqui, talvez seja uma das fotos mais emblemáticas que eu vi na minha vida. Essa foto aqui, ela foi tirada no início. Os irmãos estão reconhecendo essa foto? Já viram? Quem já viu essa foto antes? Já viram, né? Essa foto aqui foi tirada no início da década de 90. Vocês veem claramente uma criança africana quase morta de fome. E o urubu, né? Sei lá o nome estranho aqui. Aguardando aquela criança morrer. O que eu não sabia, e quando eu estava pesquisando aqui essa semana, é que essa criança sobreviveu. Interessante, eu não sabia disso. Essa criança sobreviveu. Eles estavam mostrando alguns dias atrás, eu vi eles falando que ela conseguiu receber apoio da ONU, conseguiu receber apoio dos grupos de ajuda e ela sobreviveu. Agora sabe quem não sobreviveu? O fotógrafo. É sério. Os irmãos, o fotógrafo não sobreviveu. Deixa eu dizer uma coisa. Quando ele viu os horrores da guerra, salvo engano essa foto, não sei se ela foi no Sudão, acho que ela foi tirada no Sudão. Ele ficou tão chocado com a realidade que ele teve, era um fotógrafo sul-africano, o nome dele era Kevin Karcher. Ele ficou tão chocado com tudo que ele viu, que quando ele volta para o seu país, Oswaldo, ele se mata. Foi o que aconteceu. Ele ganhou o maior prêmio mundial, o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio associado a algum tipo de arte, e ele ganhou com essa foto. E quando ele ganhou essa foto, ele foi para casa e ele se matou. Ele não aguentou ter na sua memória aquilo que ele viu. Eu queria, diante dessa foto que está aqui, irmãos, eu queria te conclamar, a você, a eu, a nós, né? Nós estamos vivendo num país que está em crise, é verdade, está. Nosso país está em crise, a gente vê o poder aquisitivo do nosso salário cada dia caindo mais. Mas eu queria que você, no meio dessa crise, você conseguisse olhar para a graça de Deus que está derramada sobre a tua vida, e você conseguisse ser grato a Deus por você ter aquilo que você tem. A palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão.
Deus tem dado pão para a minha casa, para a tua casa, Deus tem dado sustento para as nossas casas, queridos. Eu queria que mesmo no meio da crise que o Brasil esteja passando, nós pudéssemos levantar a mão para o céu e dizer assim: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor tem cumprido na minha vida, na minha casa, a oração do Pai Nosso, né? Que o pão nosso de cada dia, Ele tem nos dado, Ele tem nos alimentado, Ele tem cuidado de nós. E nós temos, queridos, que ser mais gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado. A realidade do mundo é diferente. É diferente. Vamos lutar para ter um Brasil melhor? Vamos lutar. Vamos tentar ter um país melhor. Mas vamos agradecer a Deus, porque Deus tem colocado as mãos dele sobre esse país e não tem deixado que a fome venha sobre o povo de Deus, sobre os servos do Deus vivo. Estão sendo cuidados pelo nosso Deus. Eu queria que você usasse pelo menos essa passagem hoje como um motivo de gratidão a Deus pelo cuidado que Deus tem tido para conosco. Só que os selos continuaram, ainda um pouquinho mais aqui, para a gente tentar entender um negócio. Olha só, segundo a ONU, 253 mil pessoas morrem por ano, vítima de drogas. Mas 1,3 milhões de pessoas morrem por acidentes de trânsito, e 50 milhões sobrevivem, mas com sequelas. Isso aqui por ano. Quer mais? 1 milhão de pessoas cometem suicídio todos os anos no mundo. As estatísticas da Organização Mundial da Saúde diz que a cada minuto 3 pessoas se matam no mundo. Essa semana eu tomei conhecimento de um caso chocante lá de um colega de trabalho. Há 2 meses a irmã dele foi diagnosticada com um câncer daqueles que não tinha mais o que fazer. O médico falou: olha, o câncer é grave, praticamente não tem o que tratar. E nesses 2 meses o estado dela se definhou. Na última sexta-feira, o médico chamou a irmã daquela paciente que estava em câncer terminal, chamou o filho dela de 29 anos, explicou para eles: olha, ela só tem 48 horas de vida. O médico disse: eu sugiro vocês a começarem a fazer os preparativos de sepultamento, de funeral dela, porque ela não sobrevive por 48 horas. Eles saíram daquela conversa com o médico, e o filho dela, de 29 anos, filho único, ele falou para a tia, falou assim: eu vou em casa tomar um banho. Quando ele chegou em casa, ele amarrou uma corda, se enforcou. Ele faleceu na sexta-feira à tarde. A mãe faleceu no sábado de manhã, vítima do câncer. Os 2 foram sepultados juntos. É sobrinho de um colega de trabalho o que se matou, com 29 anos. Há um mês atrás, né? Mais ou menos, um mês atrás, quando eu estava voltando de casa, eu vi movimento de bombeiro, de carro de polícia no condomínio que moro. E quando eu chego em casa, lá eu perguntei para os bombeiros o que estava acontecendo. Eles falaram: um rapaz de 16 anos se enforcou, se matou. Ano passado nós ficamos, acho que foi ano passado, né, que nós fizemos aquelas palavras sobre depressão. E nós falamos que muitas vezes as perdas geram em nós uma tristeza tão grande que a gente desiste de querer viver. O psiquiatra Augusto Cury, ele disse que o suicida, ele não quer tirar a vida. O Augusto Cury fala que o suicida, ele quer tirar a dor, mas ele não consegue tirar aquela dor. A alternativa que ele acha é tirar a vida. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por perdas na nossa vida. Aquele rapaz que se matou no meu condomínio, ele perdeu a mãe há 1 ano atrás. No dia que ele se matou, ele tinha terminado seu namoro com a menina, tinham rompido um namoro, e diante das perdas que ele enfrentou, ele resolveu dar fim à sua vida. Esse rapaz de 29 anos, ele só tinha mãe, o pai já não vivia com ele, não tinha irmãos, e essa solidão que ele enxergou da vida que ele teria sem a mãe, ele achou por bem, preferiu morrer do que ter o resto de vida sem a presença da sua mãe. Eu entendo, queridos, que quando a gente vê pessoas desistindo da vida desse jeito, são dores terríveis, é verdade, que estão sobre elas, mas é também uma ausência de esperança.
essas palavras, queridos, sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, é uma palavra para o nosso coração. E eu falei no primeiro dia, não é uma palavra para trazer tristeza, não é uma palavra para trazer angústia, não é uma palavra para trazer medo, não. Essas palavras é para trazer esperança no nosso coração, de que nós temos um Deus, queridos, que está no controle de todas as coisas. E ainda que nós passemos por perdas nessa terra, nós sabemos, queridos, que nós vamos ter o maior de todos os ganhos, que é a vida eterna e uma vida eternamente na presença do Senhor Jesus. Então, independente das dores que você passe nessa terra, saiba que você tem um Deus que cuida e zela de você, e você tem o teu nome, queridos, escrito no livro da vida. Creia nisso em nome de Jesus, tá bom? Então, olha isso aqui, 1 milhão de pessoas. E aí, gente, é sério, fiquem atentos. Às vezes a gente vê assim a pessoa, aquela tristeza profunda que nunca passa, aquela depressão. Os pais, fiquem atentos aos filhos, os maridos, atentos às esposas e vice-versa, porque o momento da perda faz às vezes a pessoa sair do seu equilíbrio. E a gente precisa, queridos, ter em nome de Jesus, o Espírito Santo na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, mas a gente precisa ter também alguém do nosso lado de carne e osso, para ser um apoio na hora da perda. Então, estejamos sempre muito atentos ao que acontece aos nossos queridos e aos que estão próximos. Mas a palavra continua dizendo que um quinto selo foi aberto. Na verdade, nós falamos dos 4 cavaleiros. O primeiro a gente não tem uma definição clara de quem ele é. Os outros 3 são claros, falando sobre guerras, sobre fomes, sobre pestes. E aí, a palavra de Deus diz que um quinto selo foi aberto. E diz aqui, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Obviamente, queridos, o que está falando aqui é uma perseguição por causa do Evangelho. E a sensação que eu tenho olhando para o mundo, para o tempo que a gente está vivendo, é que esse quinto selo aparentemente parece ter sido aberto. Olha o que a missão Portas Abertas disse. No século 20, morreram mais cristãos, olha isso aqui, do que a soma de todas as mortes ocorridas nos séculos anteriores, desde o surgimento do cristianismo. Ou seja, mais cristãos foram mortos no século 20, um século, 100 anos, do que você pegar os 1900 anos anteriores, somar todos os mortos por perseguição, eles não vão chegar ao número de crentes que foram mortos só no século 20. A palavra de Deus diz que quando esse quinto selo foi aberto, as almas deles, que tinham sido mortos pela palavra de Deus, estavam clamando a Deus, e Deus falando: espera, aguarda, porque muitos ainda virão. Igreja, deixa eu dizer uma coisa. Se eu falei para a gente adorar a Deus, glorificar a Deus, porque nós temos o pão de cada dia, o cuidado de Deus, eu te conclamo a ser grato a Deus também, porque eu e você podemos estar aqui nessa noite servindo a Deus, adorando a Deus aqui nessa igreja, e termos a segurança e a certeza de que ninguém vai entrar aqui, por exemplo, mandar esse culto parar. Ninguém vai entrar aqui, me prender ou te prender, porque a gente está adorando a Deus. Eu posso sair de casa com a minha Bíblia, do tamanho que for, debaixo do meu braço. Eu posso dizer que Jesus é Senhor no mundo, e ninguém pode me criticar, mas ninguém pode me fazer nenhum mal. Sabe por quê? Porque Deus tem dado liberdade para a igreja do Senhor Jesus aqui nessa nação. E isso, queridos, é motivo de glorificar, adorar e engrandecer ao nome do Senhor. Nós temos liberdade na nossa terra de servirmos a Deus. Mas você começa a olhar, por exemplo, naquele país da África, esqueci o nome, em que aqueles 148 jovens foram mortos naquela faculdade, porque eles se disseram: somos cristãos. Anteontem, nos Estados Unidos, 7 foram mortos. O atirador chegou naquelas pessoas, anteontem, e perguntava: você é cristão? Sou. Então você vai se encontrar com o teu Deus agora. E matava as pessoas. Ele queria saber quem era cristão. E quando a pessoa diz: eu sou cristão, então você vai encontrar com o teu Deus, é agora.
e ele matava essa pessoa. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo. Querido, use a liberdade que você tem para adorar a Deus. A sensação que eu tenho é que esse quinto selo está aberto, porque isso aqui são princípios de dores. E eu fico imaginando quando começar a grande tribulação, porque se isso aqui são os princípios de dores, queridos, se os quadros que a gente já vimos até agora representam o início de todas as coisas, imagine quando a grande tribulação estiver implantada sobre essa terra, imagine como estará esse planeta, debaixo da grande tribulação, e debaixo da mão de ferro do anticristo. Vamos adiante. Aqui só, lembrando, no século passado, 45 milhões de cristãos foram mortos por muçulmanos e comunistas. Assassinato, tortura, sequestro, escravidão, tráfico de mulheres e crianças ainda são repetidos diariamente em países como Sudão, Arábia, Indonésia, China, Vietnã, Egito, Coreia. Esses dias o Estado Islâmico matou, acho que foram 22 cristãos coptas, eles são egípcios, é uma ramificação do cristianismo que existe lá no Egito. E eles colocaram esses caras dentro de uma jaula, e eles mergulharam aquela jaula num rio, para que eles morressem afogados. Outros dias eles mataram outros. Uns eles mataram queimados mesmo, assim, eles tocaram fogo na jaula que eles estavam, mas teve um outro que eles mataram com requinte de crueldade ainda maior. Eles amarraram eles numa corda, e eles fizeram uma fogueira embaixo deles, de forma que o fogo não os queimasse de uma vez, mas fosse queimando devagar. São irmãos nossos, que estão morrendo, porque dizem assim: eu sou cristão. Eu olho para irmãos nossos assim, irmãos, e eu, sinceramente, eu olho e digo assim: Daniel, a grande tribulação para eles chegou. Eles estão passando por uma grande tribulação. Querido, agradeça mais a Deus, mas mais do que agradecer a Deus, não só agradeça a Deus, mas viva uma vida que honre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que nós possamos ser os crentes, os protestantes, que fazem a diferença na nossa geração e honram o sacrifício de Cristo na cruz, porque tem gente fora do Brasil que está fazendo isso. Que essa perseguição não chegue aqui, em nome de Jesus, que essa perseguição não chegue na nossa nação. Mas vamos adiante um pouquinho. Um sexto selo foi aberto, e quando o sexto selo foi aberto, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como? Eita, irmãos, domingo retrasado ou foi passado? Retrasado, né? Olha o povo com a lua de sangue aqui, né? Estava na Bíblia, hein, irmãos? Estou dizendo que essa lua que a palavra de Deus está falando aqui não, tá, irmãos? Não estou dizendo que aquela lua que aconteceu há 2 semanas atrás, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ficar atento a tudo o que acontece. Nós precisamos ficar atentos a tudo o que acontece. E quando a gente fala de terremotos e tragédias naturais, olha isso daqui. Os 2 primeiros, bem no nosso tempo, terremoto que houve no Haiti, 200 mil mortos num tremor de terra. Na Indonésia, aquele tsunami de 2004, cenas terríveis daquilo lá, 230 mil pessoas aproximadamente morreram, e aqui os números só vão aumentando. Na China, 2 terremotos, um no 1920, outro em 76, num morre 240, no outro 242 mil. Na Índia, um ciclone em 1839, mataram 300 mil pessoas. No Paquistão, outro ciclone em 70, matou 500 mil pessoas. Isso aqui é a natureza se revoltando. Na China, 2 inundações, juntando as duas, quase 6 milhões de pessoas mortas na China. Na China tudo é grande também, né? Na China qualquer coisa que acontece são milhões que são afetados. O país é monstruoso em matéria de quantidade de pessoas. E uma inundação, olha isso aqui, em 31, quase 4 milhões de mortos. São sinais, irmãos. Às vezes a gente fica assim tão desconectado. A gente parece que
A gente olha assim, né, para o Facebook, para o WhatsApp, e a gente assim, poxa, eu estou conectado, né? Parece que a gente se conecta tanto com o WhatsApp, tanto a gente está conectado com o Facebook, que a gente meio que se desconecta da realidade que está acontecendo, queridos. E a realidade que está aí fora é de que os sinais da palavra do Senhor estão se cumprindo. Os sinais estão aí. O sexto selo parece que foi aberto. Mas vamos adiante mais um pouco. Aqui a gente vai entrar num ponto que eu estava ansioso para chegar aqui. Nós fomos para o Apocalipse capítulo 6. E eu entendo que se a gente terminasse o culto aqui agora, muito provavelmente a gente ia para casa numa depressão. Porque a gente falou de morte, a gente falou de tragédia, a gente falou de tanta coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero te sugerir pegar o capítulo 6 do Apocalipse e agora você vai voltar para o capítulo 4 e capítulo 5. E eu quero trazer uma meditação nesses dois capítulos do Apocalipse. O capítulo 4 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira, como a voz de trombeta falando comigo, disse: sobe aqui. Esse que foi convidado para subir para lá, foi João. Se você olhar bem, aqui é o início do capítulo 4, o que terminou no capítulo 3? Nós estudamos aqui, bem no início, as cartas, não é verdade? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse fala das cartas, do papel da igreja e da preparação da igreja. Aí no capítulo 4, esse anjo chega para João e diz assim: ei, sobe aqui. Sabe para onde João foi, irmãos? Para o céu. A palavra de Deus é clara, João foi para a glória. E diz aqui, ó: mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. Aí ó, o verso 2: imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Deixa eu dizer uma coisa, olha lá, sabe que lugar é esse? É a sala de comando do universo. Às vezes a gente fica naquela assim, né? Lá no Palácio do Planalto tem a sala da presidenta Dilma, e ali é o lugar da presidente comandar o país. Lá nos Estados Unidos talvez tenha o lugar mais importante politicamente falando do planeta, porque é a Casa Branca, é onde o presidente Barack Obama, ele traz as decisões de tudo aquilo que os Estados Unidos, eu diria até uma boa parte do mundo, vai influenciar uma boa parte do mundo. Só que João, queridos, quando ele é chamado para o céu, a palavra de Deus diz que ele não está entrando no salão oval da Casa Branca, não. A palavra de Deus diz que ele está entrando no lugar aonde há um trono e alguém assentado sobre o trono, e ele não tem controle somente sobre o que acontece no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A palavra de Deus diz que todo o universo está debaixo do controle e do poder daquele que está sentado sobre aquele trono. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, João, ele é levado para mostrar e para ele ver que tem alguém que está controlando e dirigindo todas as coisas que acontecem. E eu queria trazer essa palavra para você, porque a gente viu tanta coisa, não é? Volta aqui um pouquinho, a gente viu tanta coisa lá, falando sobre morte, falando sobre tragédia, e eu gosto dessa frase, que está em Apocalipse 4, quando Jesus diz assim: mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer. É Deus dizendo assim: ei, é Deus falando assim: olha, eu sei que vai ter fome, eu sei que vai ter guerra, eu sei que vai ter tudo isso. Jesus está dizendo, essas coisas vão acontecer. Ou seja, Jesus, ele não está sendo pego de surpresa. Você está entendendo? Deus, ele não está sendo pego de surpresa com nada disso. Ele está dizendo assim: eu tenho nas minhas mãos o controle de todas as coisas. E às vezes a gente olha para essa tragédia toda que está acontecendo aí, a gente se pergunta, né? Aonde é que está Deus? É a pergunta que vem. A gente vê assim, crianças morrendo de fome, e a gente pergunta, onde é que está Deus? Deus está dizendo aqui, eu estou com o controle de todas as coisas nas minhas mãos. Eu disse que isso ia acontecer, e a palavra de Deus acontecendo.
Eu queria que você tivesse essa certeza no teu coração, queridos. A gente não está vivendo num mundo que está abandonado à sua sorte, ao seu caos. Não, nós temos um Deus que controla os destinos e tudo o que acontece no nosso mundo, no nosso planeta. Isso está revelado para nós, aqui em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E aqui, quando a gente vê o capítulo 6, que nós saímos dele agora, ele revela quando os selos começam a ser abertos. E você percebe quem foi que abriu os selos? O Cordeiro. Ou seja, é Jesus dizendo assim: olha, o que está acontecendo, eu tenho controle sobre tudo. Eu tenho controle sobre tudo o que está acontecendo. Às vezes o adversário pensa, a gente pensa, né, o mundo jaz do maligno. Então o diabo tem controle. Não, não tem, queridos. Ele vai até aonde Deus diz que ele vai. Ele faz até aonde Deus diz que ele pode fazer, porque ele também está debaixo do controle, do domínio e da autoridade daquele que está sentado sobre o trono. No final, queridos, a gente pode ter fé, a gente pode ter esperança, a gente pode olhar para essa tragédia todinha que está por aí e encher o nosso coração de esperança, porque nós temos um Deus presente. Então vamos adiante. Quando a gente chega lá, a primeira coisa que ele revela lá no céu, João vê alguém assentado sobre o trono e vê 24 anciãos. Da mesma forma que no cavalo branco a gente também não tem uma revelação clara do que eles simbolizam ou significam. Alguns teólogos pensam, os 24 anciãos são uma representação dos 12 apóstolos e dos 12 patriarcas, representando assim as duas alianças, Israel e a igreja. Outros teólogos pensam como é adoração contínua, ininterrupta lá no céu. Alguns pensam que da mesma forma que no templo de Jerusalém haviam 24 turnos de adoração ininterrupta acontecendo dentro do templo, não parava. Eles entendem que isso é uma representação daquilo que acontecia aqui, ou seja, a adoração diante do trono de Deus, ela não para. Então, quando você pegar o teu Apocalipse capítulo 4 e você ver a figura desses anciãos, entendam, não há uma explicação clara do que eles representam, mas pode ser uma representação das duas alianças e como a representação da adoração contínua de Deus e que Deus recebe diante do trono. Só que existe ainda uma outra figura, eu diria assim até mais assustadora, que acontece lá no Apocalipse, são os 4 seres viventes. Se você olhar aí na tua Bíblia aí, vocês vão ver que eles são representados por uma espécie de leão, de águia, de touro, de homem. Cada um deles tem uma... Se você ler essa passagem na hora de dormir, é perigoso você ter até pesadelo na hora que você for sonhar com esses seres viventes aí que a palavra de Deus diz. E também não temos uma explicação clara, lógica do que eles significam. Teólogos pensam que eles se tratam de uma representação dos 4 evangelhos, não sei. Ficaria mais com essa aqui. Outros pensam ser uma representação de toda a obra da criação. Imagino que eles estão ali glorificando a Deus e representam na verdade tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que foi formado por Deus. Aí eu penso assim, o mais importante para a gente não é entender quem eles são, mas é entender o que eles fazem. No capítulo 4 de Apocalipse, no finalzinho, você vai ver que esses 24 anciãos, eles tinham coroas sobre as suas cabeças, e eles chegaram diante do Cordeiro, eles pegaram as suas coroas, e eles colocaram essas coroas aos pés do Cordeiro. Se você olhar o que acontece no capítulo 5, a palavra de Deus diz, quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Os anciãos, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles diziam, digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu não sei se você consegue entender, ainda que eu não entenda o que eles representam, ainda que eu não entenda claramente, não nos é revelado
qual é a representação dos 24 anciãos, ou daqueles 4 seres viventes, eu entendo, queridos, que eles estão num processo de adoração contínua e ininterrupta a Deus. E quando eu olho para eles adorando a Deus diante do trono, e se você olhar o livro de Apocalipse capítulo 5, você vai ver que depois que eles começam essa adoração, no capítulo 5, lá no finalzinho dele, mostra que todos os anjos do céu começam a adorar ao Cordeiro. Mas aí daqui a pouco a Bíblia começa a mostrar um outro quadro, e no outro quadro a palavra de Deus começa a mostrar que todos os seres dos céus, na terra e debaixo da terra, eles se prostram e começam a adorar e engrandecer o nome daquele que vive, reina e é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. O que eu quero entender, queridos, é que se aqueles 4 seres viventes adoram a Deus, se aqueles 24 anciãos adoram a Deus, nós, queridos, que somos obra da criação e somos alvos do amor e da redenção de Deus, precisamos também de joelhos e diante dele reconhecer que somente a Deus é a honra, é a glória, é o louvor e é a adoração. Eu preciso entender o que eles fazem, e entendendo o que eles fazem, queridos, eu tenho que trazer para a minha vida e para o meu coração essa mesma adoração. Está entendendo, igreja? Então eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé, e eu queria que você começasse a pensar naquilo que Deus é e representa para a tua vida, no cuidado que Deus tem dado para a tua vida. Eu queria convidar os irmãos do louvor aqui para frente. Eu queria que nesses últimos minutos de culto que a gente vai ter aqui, eu acabei me estendendo um pouco na palavra, a gente vai orar de pé mesmo. Eu queria que você, com a mão no teu coração, ou com a tua mão levantada, onde você, a forma que você se sentir confortável, mas eu queria te convidar nessa noite a fazer um momento de gratidão e adoração a Deus, pelo cuidado de Deus para a tua vida, porque Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós, igreja. E independente do quadro que esteja pintado aí fora, eu tenho um lugar nessa terra, eu tenho uma função sublime nessa terra, e essa função é ser adorador, é ser aquele que engrandece, que honra e exalta. Às vezes a gente se pergunta: pastor, mas Deus precisa de adoração? Não, Deus por si só é suficiente. Ele por si só, Ele já tem em si toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Mas Ele nos deu a graça, queridos, Ele nos deu a oportunidade, a graça e o privilégio de estarmos aqui nessa terra e adorarmos e engrandecermos ao nome santo dEle. Então eu te convido, junto com o nosso ministério de louvor aqui, os irmãos a adorarem a Deus. Vamos adorar a Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Deus, nós te louvamos, Pai. Está sentado. Começa, querido, a pensar naquele que está sentado sobre o trono. Sobre o trono. Aquele que a palavra de Deus diz que é digno de toda honra, que é digno de toda glória e que é digno de toda adoração. Meu Deus, da tua igreja, Pai, a tua noiva se reúne aqui nessa noite, Pai. Nós estamos, meu Deus, debaixo da tua promessa, estamos debaixo, meu Deus, do teu cuidado. Deus, eu queria nessa noite, Deus, nesse período de louvor e adoração, eu não quero pedir. Deus, eu não quero pedir nessa noite, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, meu Deus, pelo teu cuidado sobre a nossa vida, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pela paz, Senhor, que o Senhor tem dado aos nossos corações, pela liberdade que o Senhor tem dado, meu Deus, a essa igreja, a esse povo dessa nação, meu Deus, o Senhor tem nos dado, Pai, essa liberdade. E eu te louvo, Deus, por tudo, Pai, te louvo por tudo, Deus, por tudo que Tu és, por tudo, meu Deus, não só pelo que o Senhor fez, Deus, mas acima de tudo, por tudo que Tu és, Deus. Tu és digno, Senhor. E eu peço, Deus, nessa noite, olha, meu Deus, para os corações, meu Deus, que estão aqui na Deza hoje, meu Deus, e eu peço, Pai, recebe, Deus, de cada uma, Pai, destas vidas, adoração, honra, glória
meu Deus, de corações que foram, meu Deus, transformados, que foram mudados, restaurados, pelo poder, meu Deus, da tua santa palavra e pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Espírito de Deus, Espírito de Deus, leva, Pai, agora eu peço, leva essa adoração, e que ela, como cheiro suave, possa, meu Deus, ser oferecido, Pai, diante da tua presença, diante do teu trono, Pai, da mesma forma, Deus, da mesma forma, meu Pai, que aqueles 24 anciãos, eles se curvaram, Pai, diante da tua presença. Eu quero nessa noite, Deus, me curvar, Pai, diante de Ti. Eu quero, meu Deus, me curvar diante da Tua presença e reconhecer, meu Deus, que somente o Senhor é digno de honra, somente o Senhor é digno de glória, somente o Senhor é digno de louvor, e somente o Senhor é digno de toda adoração. Deus, nós não somos nada, Pai, às vezes achamos que somos. Nós não somos, Deus, somos pequenos demais, Senhor. Somos pequenos demais, Deus, para que o Senhor olhasse e se importasse por nós. Mas ainda assim o Senhor se importou, ainda assim o Senhor nos amou, ainda assim, meu Deus, o Senhor se entregou naquela cruz para nos salvar. O Senhor se entregou naquela cruz, Senhor, para que pudéssemos ser resgatados, para que pudéssemos ser, meu Deus, libertos, meu Deus, das amarras, das correntes do pecado, Pai. E eu te agradeço por isso, Deus. Te agradeço, Deus, porque eu fui justificado pela fé. Te agradeço porque a tua graça me alcançou. Te agradeço porque o teu amor me alcançou, meu Deus, e fez de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque o nosso nome, Deus, o nome, meu Deus, dos meus irmãos, está escrito, Deus, naquele livro. Está escrito naquele livro, Deus. E nós sabemos que um dia, Pai, nós estaremos eternamente com o Senhor, na tua majestade, na tua glória, Pai. Um dia, Deus, nós vamos te contemplar. Um dia nós vamos te contemplar. Um dia nós vamos te contemplar como verdadeiramente o Senhor é. Oh, meu Deus, eu te louvo, Pai, eu te adoro, eu te bendigo. Eu te bendigo, Deus, nessa noite. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E que todos dessa terra, Deus, venham reconhecer. Que todos dessa terra, Deus, venham reconhecer que somente o Senhor, meu Deus, somente o Senhor é digno, meu Deus, de ser adorado. Deus, só o Senhor é digno, Pai. Só o Senhor é digno, Deus. Só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Declare a Ele, declare. Faça uma declaração de amor, faça uma declaração com o teu coração, com a tua alma. Faça uma declaração a Ele. Diga a Ele, poderoso Deus, diga a Ele que Ele é digno, diga a Ele que Ele é digno de honra, de glória, de adoração, de louvor. Minha alma anseia, te louvo, Deus, te adoro, Pai, te adoro, Deus. Tu és poderoso, Pai, Tu és poderoso. Tu és poderoso, Deus, para fazer mais, muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos, do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que sonhamos. O Senhor é digno, Deus, o Senhor é digno. Se você quiser e puder, aplauda o nome daquele que vive, que reina, que é digno. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus abençoe. Querido, então, guarda essa mensagem no teu coração. Por mais que a gente esteja vivendo um mundo que aparentemente
aparentemente ele vai de mal a pior, e está indo de mal a pior, mas a gente tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E se esse Deus estiver no controle do nosso coração, pode ter certeza que a nossa vida vai dar certo aqui nessa terra. Esteja atento a tudo que está acontecendo na nossa geração, mas saiba que Jesus está voltando. Semana que vem a gente entra na grande tribulação, figuradamente falando, tá bom? Semana que vem a gente entra figuradamente falando na grande tribulação. Vamos falar um pouco do arrebatamento da igreja, em poucas palavras, depois entramos no assunto grande tribulação. Temos um aniversariante ilustre aqui hoje da casa, Irmão Zé Bento está fazendo mais um ano de vida. Que Deus te abençoe, viu, irmão Zé Bento? Que Deus lhe dê muitos anos ainda de paz, de saúde, tá bom? E eu sei que um presente que o senhor está querendo muito, é um presente que não é nem para ser entregue aqui em Brasília, é para ser entregue lá em São Paulo, né? Para o seu filho, irmão Wesley. Quero pedir que a bênção de Deus, desse presente, que seja um presente, eu sei que vai ser um presente para ele e para o senhor, seja a restauração da saúde do Wesley, em nome de Jesus. Eu sei que esse é o maior presente que o senhor quer hoje, e a gente vai em nome de Jesus orar para que esse presente seja entregue, não aqui, mas seja entregue lá em São Paulo, na vida do Wesley, em nome de Jesus, viu? Tem mais alguém aí fazendo aniversário essa semana aí, hoje, ou fez ontem, vai fazer até o próximo sábado? Tem também? Deus te abençoe, querida, seja muito agraciada por Deus, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. O do Zé Bento, eu sabia um presente que eu sei que ele quer, de você eu não sei, mas eu peço que Deus possa sobre a tua vida, derramar chuvas de bênção, e Ele sabendo o que é melhor para ti, que isso possa chegar em nome de Jesus sobre a tua vida, tá bom? O que nós vamos cantar para os nossos aniversariantes? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Amém. Deus abençoe. Vamos recolher a oferta enquanto a gente vai dando os avisos para a gente terminar o culto. Primeiro aviso, vamos lembrar, pastor Vieira não está conosco aqui hoje. Ele está lá no aniversário do pastor Geraldo, né? Isso, pastor Geraldo, lá em Águas Lindas. Então por isso o pastor Vieira não pôde estar conosco aqui hoje, está lá. O pastor Leandro me pediu para lembrar que quinta-feira é culto do desafio. E na próxima quinta, no culto do desafio, nós vamos estar começando, presta atenção aqui, irmão, nós vamos estar começando um seminário, né? Uma campanha, seminário, vai ser ministrada pelo Robson, cunhado do pastor Leandro. A cara do Leandro ali. O Robson, ele vai estar começando um seminário que fala sobre liderança, sobre empreendedorismo. Pode recolher, querida, a oferta, Deus abençoe. E eu vou dizer uma coisa, conhecendo a área que o Robson tem atuado, e os cursos que ele tem recebido, eu tenho certeza absoluta que vai ter muita coisa boa sendo ministrada aqui. Bom, Robson tem sido muito ministrado em vários cursos dentro do trabalho dele, e eu consegui participar de alguns e eu posso garantir, é coisa muito boa. E ele vai começar a compartilhar um pouco disso com a gente, a partir do próximo culto do desafio, e a cada culto do desafio, ele vai estar aqui ministrando mais uma parte desse seminário. Então, a cada mês, um pedacinho de uma palavra que eu tenho certeza que vai ser muito bem-vinda. No próximo sábado, as nossas irmãs estão liberadas para a sede, para irem para a Ceilândia Norte. E qual era o outro aviso? Só isso mesmo? Paz do Senhor, meus irmãos, amém?
Aí uma das irmãs já questionaram, a ceia não é no sábado? Mas a ceia no sábado será uma ceia extremamente masculinizada aqui na nossa igreja. Todas as irmãs estão liberadas para ir para a sede, estão convocadas, precisam ir para a sede para representar a nossa igreja. É a nossa sede, é a nossa mãe. Então vamos encher um ônibus só de irmãs e vamos lá para a nossa sede. Vamos, melhor dizendo, as irmãs vão lá para a sede, amém? Então todas as irmãs estão convocadas e liberadas para ir para a nossa sede. A irmã Vilma está lembrando que sábado, Santa Ceia, os irmãos, no caso as irmãs não, porque as irmãs estarão na sede. Então os homens trazer o quilo para o bom samaritano. Não esqueça de trazer o quilo. E a irmã, eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome da senhora que pediu oração pela sua irmã? Irmã Cícera. Está pedindo nessa oração final, oração pela irmã dela, que está com câncer, né? Foi descoberto agora recente. Então nós estaremos orando por ela também, em nome de Jesus. Amém? Mais algum aviso? Somente? Então vamos nos colocar em pés, lembrar dessa última oração, está orando pela família da irmã Cícera, também a família da irmã Vilma, para Deus fazer o melhor nesses dois casos, em nome de Jesus. Irmã, vai ter algum evento dia 12 para as crianças? A senhora quer falar, irmã? Não. Qual das danas vai falar? Então vem aqui, irmã. Só mais um minutinho, irmãos. Aí já estaremos terminando. Só mais um minuto, a irmã vai estar dando o aviso. Aí o pastor Fabiano fazendo oração e dando término. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ter um mega super evento no dia 12, contando com a colaboração de toda a igreja, porque a gente não vai só abrir só para as crianças da igreja, mas da comunidade 507, 304 e adjacentes. Então eu estou contando com a colaboração. Congregações estão intimados a trazer suas crianças. Quem não tiver a possibilidade de trazer, a gente vai dar um jeito de pegar a van, mandar e buscar, mas queremos todos aqui. E se você tem vizinhos que tem crianças, tragam para a nossa igreja. O objetivo é ganhar nossas crianças para o Senhor Jesus e as famílias. Então a gente conta com a presença, conta com a ajuda mesmo, porque como são crianças da comunidade, a gente está contando também com a ajuda de obreiros, de irmãs que estejam disponíveis para nos ajudar nesse grande evento. Amém? Dia 12, vai ser 14 horas, uma hora, às 13 horas. Então vai ser a partir das 13 horas, 0800. Amém? Traduzindo, não tem custo, tá, irmão? 0800, não precisa pagar nada, tá bom? Então, vamos fazer a oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que ouvimos, pela tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem preparado os nossos corações para o que virá. O Senhor tem guardado a tua igreja, tem se adiantado, ó Pai, e mostrado todas as coisas para que o nosso coração esteja firmes no Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Apresentamos a Ti, Jesus, a família da irmã Cícera, a família da irmã Vilma. Que o Senhor, ó Pai, possa com a tua boa mão estender sobre essas famílias. E nesse momento de luta, Deus, o Senhor possa trazer a tua paz, a tua graça, a tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém. Estenda suas mãos, receba a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dê glória a Deus. Vá em paz em nome de Jesus.